para todo o Brasil. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para participar, compartilhar com os irmãos da Palavra de Deus e cultuarmos também ao nosso Senhor. Eu queria abrir e ler o texto, da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, que fala da pedra viva, que é Jesus, e do povo que ele escolheu. Capítulo 2, versículo 4, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Santo e querido, nós nos deleitamos com a Tua Palavra, Senhor, e agradecemos por isso. Agradecemos a Ti também porque Tu nos dá a oportunidade de Te cultuarmos, de Te adorarmos mais uma vez, juntamente com meus irmãos da nossa igreja que estão também nesse momento ligados conosco e principalmente ligados com o Senhor nas regiões celestiais. Senhor, toma em Tuas mãos nossas vidas e nos ensina e nos ajuda, Senhor, porque precisamos de Ti. Toma cada vida, toma cada pessoa, cada irmão, cada irmã, e toma também a minha vida em Tuas mãos, a fim de que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade, tudo aquilo que nós estamos necessitando, Senhor, de ouvir e de aprender. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria, como de costume também, louvar a Deus, adorar o Senhor, vamos adorar com 2 hinos. O primeiro hino é o hino da harpa número 2. Vamos colocar aqui. Oh, que saudosa lembrança tenho de Ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para Ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por estas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a quem eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por Ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao Teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação.
Sim, eu porfiarei por estas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a quem eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas obras levam para os infiéis. E se tão belo é falar destas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por estas terras de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a quem eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Agora vamos adorar com o hino Eu Vivo para o Teu Louvor. Eu vivo para o Teu louvor, para Ti, Senhor, eu vivo para Tua glória. Eu vivo para Te adorar, só para Te exaltar. Eu vivo para Tua glória. Eu vivo para Te dar a honra e com meus lábios Te dizer: eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Eu vivo para o Teu louvor, para Ti, Senhor. Eu vivo para a Tua glória. Eu vivo para Te adorar, só para Te exaltar. Eu vivo para Tua glória. Eu vivo para Te dar a honra e com meus lábios Te dizer que eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Jesus, Te amo, mas Tu me amaste primeiro. Amor tão puro, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu Te amo, Jesus. Jesus, Te amo, mas Tu me amaste primeiro. Amor tão puro, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu Te
te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem, meus amados, vamos agora para a palavra de Deus. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 6. Continuamos ainda, no mesmo tema, família. Estamos trabalhando o tema uma família segundo o coração de Deus. Temos trabalhado esse tema desde o início do mês de maio. O mês de maio é o mês da família e nós, como todos os anos fazemos, separamos um mês para tratar do assunto da família. E o tema que nós escolhemos foi esse: uma família segundo o coração de Deus. Tanto na quinta-feira como no domingo nós estamos, até o final do mês, estaremos trabalhando dentro desse tema, Tema muito abrangente e muito importante, preciosíssimo para nós, principalmente nessa época, nesse tempo atual que está tão difícil, As famílias sendo bombardeadas de todos os lados, de todas as formas, pelo inimigo das nossas almas. Capítulo 6 de Efésios, versos 1 a 4, que diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar novamente. Senhor bendito e santo, nós apresentamos a Ti nesta hora a nossa vida, Senhor, e que o Senhor venha falar o nosso coração essa noite, dentro desse tema, dentro dessa proposta, Senhor, para que nós possamos, Pai, colocar a nossa família nas mãos do Senhor e que a família de todos nós possa sim ser uma família segundo o Teu coração. Toma-nos em Tuas mãos e nos abençoa de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós temos Paulo dando aqui algumas orientações, conselhos para os irmãos da igreja de Éfeso a respeito dos deveres de pais e de filhos, tá certo? Mas antes de tudo eu queria dizer aos irmãos que um ponto importante para que a nossa família seja uma família segundo o coração de Deus é colocá-la nas mãos de Deus. Colocar nossa família nas mãos de Deus faz parte dessa proposta de termos uma família segundo o coração de Deus. Agora sim, o Salmo 24 parte de um princípio. Salmo 24, verso 1, diz o seguinte, vamos ver aqui. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam ou vivem. Então, esse é o princípio de que tudo é do Senhor. De maneira que, se tudo pertence a Ele, então todas as coisas estão nas mãos dEle, nas mãos de Deus. Porque pertence a Ele, então, obviamente, tudo está nas suas mãos. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus algo, ou quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, isso significa que a nossa vida deve ser conduzida por Ele. Tá? Porque às vezes fica assim uma forma muito simplória de dizer, não, eu coloco minha
família nas mãos de Deus todos os dias. Eu oro e entrego minha família nas mãos de Deus. Tudo bem, isso é importante e deve ser feito. Mas não é só, se fosse assim seria muito simples, simplificado demais, né? Mas é necessário colocar e permanecer, nos colocarmos e colocarmos nossas famílias e fazer com que elas permaneçam nas mãos de Deus, né? E nós não podemos permanecer nas mãos de Deus se a gente quiser fazer as coisas do nosso jeito. Entendeu? Quer dizer que, para eu me colocar a minha vida e a vida da minha família, a minha família toda, ela esteja nas mãos de Deus e permaneça nas mãos de Deus, temos que viver de maneira de obediência a Ele. E não viver do nosso próprio jeito, mas do jeito dele. Viver do jeito que Ele quer que nós vivamos. E não do jeito que nós queremos viver. Fazendo as coisas que dá na cabeça, fazendo decisões, tomando decisões independente dele. Tudo isso não pode acontecer. Porque do contrário, vai ser somente algo fantasioso. Não vai ser uma realidade. Nós não vamos poder estar nas mãos de Deus e permanecer nas mãos dele se nós vivermos de acordo com a nossa vontade, se nós quisermos fazer tudo da nossa própria forma. Então, aqui era só um introito isso aqui para poder você entender que a sua família, a nossa família, precisa estar nas mãos de Deus. Nós temos que colocá-los nas mãos de Deus, mas temos que ensiná-los a viver de acordo com os princípios e com a vontade de Deus. Do contrário, não funciona. Amém? Então aqui, esse texto que nós vemos em Efésios, Paulo vai falar sobre os deveres dos pais e dos filhos. Então já começa por aí. Aqui é uma pequena amostra do que nós podemos fazer para que nós possamos ficar e permanecer nas mãos de Deus. Mas, como eu disse, a oração é importante. A oração de entregar nossos filhos nas mãos de Deus, consagrá-los ao Senhor. E nós já sabemos que Deus, o Senhor, protege, abençoa, né, as famílias daqueles que os seguem. Irmãos, tem muita gente que pensa que, por exemplo, há uma família que o pai, apenas o pai ou a mãe ou o casal é crente, serve ao Senhor, segue a Jesus Cristo. Os filhos não, os outros demais não, mas eles são abençoados, eles não herdarão a vida eterna, porque aí depende, é individual. Mas eles são abençoados por amor de Deus aos pais, pelas orações que eles fazem por eles. Deus ouve. Isso é interessante. Agora, com relação à salvação, aí é outra história, tá certo? É outra história. O camarada é abençoado nesta terra e vai morrer, depois vai para o inferno com toda a bênção, porque aí já vai depender de ele entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Não depende mais das orações dos pais, não. As orações dos pais servem muito, mas não tem força para salvar. Só quem tem poder para isso é Jesus. Então, as nossas orações seriam no sentido de que o coração dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos amados, eles se quebrantem para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ok? Mas sabemos que Deus protege e abençoa os familiares daqueles que os seguem, que eles são fiéis e que são obedientes, né? Mas há coisas que no plano espiritual que estão de certa forma ligadas ao que acontece na esfera material. Por isso, né, é que é preciso entender que não é suficiente orar colocando nossas famílias nas mãos do Senhor. Até porque elas já estão nas mãos dele, né? Como lá no Salmo 24:1 diz que
Tudo pertence ao Senhor, então tudo está nas mãos do Senhor, nesse sentido, né? No sentido bem abrangente. Mas a gente precisa tomar algumas atitudes, meus amados. E também exercitar práticas que são exigidas da palavra de Deus e que muitos de nós temos negligenciado. Por exemplo, a construção de relacionamentos no lar. O texto que nós lemos trata disso. Relacionamento no lar, né? Os pais criando os filhos segundo a instrução e o conselho de Deus, e os filhos honrando seus pais, honrando suas mães. E honrar pai e mãe, a honra aqui é um pouco abrangente. Às vezes as pessoas acham que honrar é só ajuda financeira, mas não é. A honra não é só isso. Honrar pai e mãe é obedecer, é respeitar, é valorizar, é fazer tudo para que eles se sintam honrados, valorizados pelos filhos, né? Então a construção do relacionamento no lar é fundamental para que as coisas, essa negligência dessa construção do relacionamento tem levado famílias ao desastre, inclusive famílias cristãs, famílias de crentes, não é? Então é necessário construir relacionamentos no lar. Amados, é muito triste a gente ver e saber que o relacionamento entre pais e filhos no meio da sociedade moderna está quebrado, é destruído. Os pais não se sentam para conversar com os filhos. Os filhos também não valorizam os pais. Eles preferem amizades outras do que ser amigo do pai. Por outro lado, os pais também não se interessam pelas coisas dos filhos, não conversam, não procuram diálogo com os filhos. Sem o diálogo não pode haver relacionamento, tá? Então, mal se falam dentro de casa, mal se falam. É necessário haver um entendimento, uma conversação, troca de ideias, troca de experiências entre pais e filhos, desde pequenininho. Quando a criança é pequena, o pai dela é o herói, né? O pai é o herói da criança. Aí quando o tempo vai passando, vai se perdendo isso. E a culpa de quem é? Dos pais, irmão. Dos pais. Porque os filhos vão crescendo e eles vão se distanciando dos filhos. Ao invés de se aproximar cada vez mais. Os filhos são criados devido ao trabalho secular, consome muito a vida das pessoas. Os pais relaxam a aproximação com os filhos, trabalham demais, chegam tarde, os filhos já estão dormindo. E logo, logo começa a perder esse relacionamento íntimo e tão precioso nos tempos de criança, nos tempos de bebê. Porque o menino vai crescendo e daqui a pouco já está na escola, começa a se envolver com outros relacionamentos, com a titia, com os coleguinhas e tal, e o pai vai aos poucos se afastando da vida da criança. E aí vai se tornando um estranho dentro de casa. O pai chega e sai, tem a figura do pai, mas o pai não está presente na vida dos filhos. E isso destrói completamente a vida de um jovem, a vida de uma criança, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Foi o texto que nós já lemos. A segunda coisa, o segundo exemplo que nós precisamos exercitar, né? Praticar, é a responsabilidade da família de cuidar dos seus membros. A família precisa cuidar de si. Os membros precisam cuidar uns dos outros. 1 Timóteo 5,8. Vou ler aqui. 1 Timóteo 5,8.
1 Timóteo 5, versículo 8. Diz assim, ó. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Irmão, não queira ser taxado de alguém pior do que um descrente. Se você, a palavra está dizendo que se a gente não cuidar uns dos outros, né, da família, está negando a fé. Ok? Então a fé, nesse caso aqui, é uma fé falsa. Ela está sendo negada. Tá? Então a responsabilidade de cuidar uns dos outros é da família. Tá? Não é do conselho tutelar, é de nós, os membros da família. Temos que cuidar uns dos outros, principalmente dos filhos, não é? Então está aqui o texto, eu acho que não tem nem muito o que falar sobre isso, mas nos alongar não, está muito claro o texto. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então temos que ter isso em mente, amados. Cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros em todos os aspectos. Não somente no aspecto físico. Não somente cuidar no sentido de dar comida, dar roupa, dar atenção monetária, dar dinheiro, dar as necessidades básicas. Mas principalmente, amados, o cuidado ver a questão emocional dos nossos filhos, dos membros da nossa família. O terceiro exercício que deve ser praticado é partilhar as boas novas com todos os membros. 2 Timóteo 1,5. Voltou. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Aqui Paulo está exemplificando aqui o exemplo de como a família de Timóteo compartilhou para ele a respeito das boas novas da salvação. E isso fez toda a diferença na vida de Timóteo. Ele se tornou um servo de Deus, não é? Um pastor especial, de muito valor, de muita importância, e que está muito fortemente na obra do Senhor. Então, a importância, amado, de compartilhar a salvação. Mas se os camaradas lá, meus irmãos, eles não quiserem ouvir, meus filhos não quiserem ouvir, você pode partilhar as boas novas com os membros da sua família, vivendo a palavra de Deus também. Né? Você compartilha falando das boas novas, mas também vivendo as boas novas, vivendo a salvação, dando exemplo de vida, né? Para eles poderem perceber que você é diferente. Quarta atitude, né, que devemos praticar, que a palavra de Deus exige, que nós temos negligenciado, é a responsabilidade do homem com os jovens e dos pais para com seus filhos, sabe? Primeiro eu quero ver Tito 2,6. Epístola a Tito 2,6. Que é a responsabilidade do homem para com os jovens. 2,6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Ok? Responsabilidade do homem para com os jovens. Está dizendo que nós devemos aconselhar os jovens a serem prudentes. E dos pais para com seus filhos. Colossenses 3:21. Por pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Tá? Então, responsabilidade dos pais para com seus filhos. Colossenses 3:21. Por causa de quê? Por causa do que diz o Salmo 127, verso 3. Salmo 127, bem rapidinho aqui, versículo 3.
versículo 3. Diz assim: por causa do que diz aqui, nós temos que ter responsabilidade para com os jovens e os pais ter responsabilidade para com seus filhos, porque os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém? Então, estamos vendo aí, né? Essas quatro situações, esses 4 atitudes que a palavra de Deus exige para que nós possamos, que nós não podemos negligenciar. Né? E tudo isso implica, na prática, que os pais devem dar aos filhos, né? Dar aos filhos instruções e também dar aos filhos disciplina. Disciplina de acordo com a disciplina cristã, com a formação cristã. Além, é claro, do próprio exemplo de vida que os pais têm que dar, né? Exemplo de conduta, de vida santa. Nós, pais, deveríamos também nos importar mais com a salvação dos nossos filhos do que com o seu emprego, com a sua profissão, com o trabalho que ele vai exercer, a profissão que ele vai ter. Tá? Porque o que nós vemos, amados, marca aí o Salmo 127:3 eu já falei, né? Porque eles são a bênção de Deus. Os filhos são a herança de Deus para nós. Mas nós temos que entender, e infelizmente, não é isso que a gente vê, amados. No nosso meio, o que acontece é o seguinte: os pais valorizam mais a vida secular dos filhos do que a vida espiritual. É ou não é? Quer ver, você acompanhe comigo essas verdades que eu vou dizer agora. O pai não falta a uma reunião na escola. O menino vai para a escola mesmo doente, porque não pode perder a aula, né? E até porque está pagando lá e é caro. E o dever de casa tem que ser feito, por cima de pau e pedra. Mas quando se trata das coisas da igreja, né? Quando se trata de fazer um ensaio na igreja, os pais não levam a criança. Se for para ensaiar um São João lá no colégio, ele leva. Para ensaiar o carnaval, ele leva. Não é? Porque o diabo gosta disso aí. Aqui em casa não vamos não. Né? Nem festa tipo assim, religiosa, que é religiosa, mas não tem nada a ver com a nossa realidade, eu não aceito que eles participem, não. De jeito nenhum. Nem festa de São João, nem a festa aí, como é, da Páscoa, né? Que não tem nada a ver com a nossa Páscoa. Páscoa do mundo aí, essa Páscoa não é a Páscoa de Jesus Cristo. Então, o que acontece? As pessoas valorizam os filhos naquilo que ele vai ser, na profissão que ele vai ter, mas não se preocupam com a vida espiritual. O que ele vai ser na eternidade. Não é? E aí negligencia-se. Se tem uma coisa na igreja para fazer, um ensaio, a criança não vai, o pai não leva. A criança até gostaria, mas os pais não levam. Né? O dever da escola bíblica dominical da criança também não faz. Eu tenho até um depoimento triste e vergonhoso de líder. Não é da nossa igreja, mas de outra igreja. E as minhas filhas sempre foram professoras e tem essa história dela. A criança chegar e dizer assim: tia, eu não fiz o dever não. Mas por que você não fez? Porque minha mãe disse que não era importante. Ela não me ajudou a fazer porque disse que não era importante. Então isso aí é um retrato, irmão. É um retrato. Não tem importância. Então assim, essa questão é crucial. Nós devemos valorizar as coisas espirituais e ensinar isso aos nossos filhos, para que eles cresçam com esse sentimento de que as coisas do Senhor, de que as coisas espirituais são infinitamente mais importantes
do que a nossa vida secular, do que o nosso dia a dia, do que as coisas, né, da vida, tá? E outra coisa, a escola dominical do seu filho não vai ter jamais condição de colocar na cabeça dele definitivamente aquilo que precisa, não. Porque é uma aula, é 1 hora, ou que seja 2 horas por semana, meu irmão. Então a família é que é responsável por isso, os pais. É que tem que colocar durante a semana, estar sempre mostrando para o filho as realidades, os valores espirituais, a palavra de Deus, né? Fazendo seu cultozinho doméstico, ensinando os filhos a ler, a aprender a palavra, estar sempre repassando valores e princípios da palavra de Deus, né? Porque a igreja não vai ter condição, a escola dominical não tem a responsabilidade principal no preparo espiritual dos filhos, não. Ela apenas ajuda, apenas orienta, conduz. É a mesma coisa da escola secular no que diz respeito à formação do caráter da criança. Ela prepara das instruções, dá uma orientação e ensina. Mas a educação é em casa que se tem. Só se aprende em casa. Não? A essência da educação cristã é o pai procurar levar o coração dos filhos até o coração de Deus. Levar o coração do filho ao coração do Salvador. É isso que funciona. Então, é por aí. Quer colocar sua família nas mãos de Deus? Então temos que fazer nossa parte. Irmão, sobra muito. Os pais têm muita responsabilidade. Olha, você que está noivo, você que vai casar ainda, você que está namorando, pretende casar, preste bem atenção. Porque se você não tiver disposto a pagar esse preço, é melhor você ter filho. Porque para ter filho, para depois o diabo levar para o inferno, meu irmão, por negligência, é triste. Então é necessário perceber isso. É importante ter filho, mas cuidar deles, da vida espiritual deles, bem direitinho. Então, os pais, eles também não devem ter favoritismo. É outro ponto crucial, importantíssimo. Eles devem ajudar e corrigir, né? Agora, quanto ao castigo, só pode ser aplicado se as faltas forem intencionais. Se a criança fizer errar maldosamente. Você está entendendo? Só se for assim. Do contrário, você conversa e explica, porque o castigo é necessário, mas só nos casos que realmente forem intencionais. Quando a criança fizer algo de maldade, por maldade, aí ela tem que ser realmente castigada. Mas se for um acidente, algo que aconteceu, tem pais que são tão incompreensíveis que a criança solta um objeto e quebra um objeto ali porque foi um acidente, não foi de propósito, e aí meta a chibata, meta a peito. Então isso aí não educa, isso aí destrói. Destrói, leva a criança a se questionar se realmente aquele pai, aquela mãe gosta dela. Tá certo? Mas explicar, ter mais cuidado e tal coisa, mas se for uma falta intencional da criança, aí ela precisa sim ser castigada com rigor, de acordo com a intenção ou de acordo com a importância do fato, tá certo? Então, assim, se você quiser levar seus filhos a uma vida devotado a Cristo, para poder permanecer nas mãos de Deus, nós precisamos observar e colocar em prática ainda alguns passos. Olha, irmãos, eu selecionei aqui, sabe quantos passos? 15. 15 passos. Todos eles com passagens bíblicas para reforçar. São 15 passos. É um pouco
longo, né? É muita coisa. A primeira coisa devemos consagrar, né? Dedicar os filhos a Deus, logo no início da vida deles. E dentro da barriga da mãe, você já consagra, você já dedica ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 28. E Lucas, capítulo 2, verso 22. Eu espero que... Eu vou anotar, eu vou falar os textos, irmãos. Eu não vou ler, porque não dá tempo, tá certo? Não dá tempo ler esses textos tudo, mas eu vou apenas mencionar. Então, em 1 Samuel 1, 28, se o amado quiser anotar, anote aí no papel, depois você lê. E Lucas 2, 22, fala disso aqui, da dedicação ou da consagração dos filhos ao Senhor. E isso tem que ser feito logo no início de suas vidas. Logo quando eles assim que eles forem concebidos, ainda no ventre da mãe, você já vai dedicando, porque a partir daí ele já vai ser consagrado ao Senhor. Segundo ponto, ensine seus filhos a temer o Senhor, a desviar-se do mal e amar a justiça e a odiar a iniquidade. Esse ponto aí eu não coloquei o texto bíblico, mas são 4 coisas que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Temer a Deus, que é a coisa mais preciosa, se desviar do mal, né? Amar a justiça e odiar o pecado. Amém? São esses 4 valores que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Terceira coisa, para ensinar também os filhos a obedecer aos pais. Como é que faz isso? Mediante a disciplina bíblica com amor. Deuteronômio 8, 5, Provérbios 3, 11 e 12 e Hebreus 12, 7. 3 textos aí para você ler e observar o que a palavra de Deus nos diz relativamente a isso. Ensinar os filhos a obedecer os pais. Obedecer mediante a disciplina bíblica e com amor. Amém? Quarta coisa, procure protegê-los de influências pecaminosas, porque Satanás vai sempre estar procurando destruir espiritualmente através da atração ao mundo e através de companheiros imorais. Tá certo? Tem que ter o maior cuidado com nossos filhos, com quem eles andam, com quem eles se acompanham, né? E aqui tem o Provérbio 13, verso 20, Provérbio 28, verso 7, Provérbio 2 e 15 a 17. Esses 3 provérbios aqui falam sobre isso. Proteger os nossos filhos das influências do pecado, né? Observando que Satanás está sempre disposto a destruí-los espiritualmente, usando o mundo, né? Usando o mundo e as pessoas imorais para tirar os nossos filhos dos propósitos de Deus. Então nós temos que estar sempre atentos com relação a isso. Ok? Ponto 5. A quinta coisa. Não vai dar nem tempo de falar tudo, mas vamos lá. Conscientize os seus filhos de que Deus está sempre observando e avaliando aquilo que eles fazem. Aquilo que eles fazem, aquilo que eles falam e aquilo que eles pensam. Salmo 139, dos versos 1 ao 12. Esse texto do Salmo 139, verso 1 ao 12 é uma pregação. Tá? Então, conscientizar nossos filhos de que Deus está observando tudo. Não adianta querer enrolar. Ele pode até mentir para nós, mentir para o pai, mentir para a mãe, mas não pode mentir para o Senhor, porque o Senhor vê, o Senhor escuta tudo e Ele conhece até os nossos pensamentos. 6.
conduzir seus filhos logo cedo na vida de fé pessoal em Cristo. Batismo em águas. Quanto mais cedo, melhor. Não é? Então, é importante que nunca deixar para mais tarde. Sempre estar preocupado desde a mais tenra idade. Essas crianças precisam ter essa condução, né? Na vida pessoal com Cristo, né? Ensinando-os a amar a Jesus, né? Falando sobre a necessidade do arrependimento e levando-os ao batismo nas águas. Mateus 19, 14. Agora aqui é óbvio que nós sabemos que nós não batizamos crianças. As crianças já têm condição de entender o que é o batismo, entender o que é arrependimento e ter condição de tomar a sua própria decisão. Sétimo, habitue seus filhos numa igreja espiritual. Uma igreja onde se fala da palavra de Deus, né? Uma igreja onde se mantém os padrões de retidão e onde o Espírito Santo se manifesta. Eu queria dizer que aqui a manifestação do Espírito Santo, amados, eu sempre gosto de falar isso porque as pessoas pensam que a manifestação do Espírito Santo é só falar em língua, é só profecias, essas coisas carismáticas. Não. A manifestação do Espírito Santo não é só isso. Pelo contrário. Isso aí já é o menos importante. A manifestação do Espírito Santo numa igreja, ela se dá através do amor. Através do amor, da manifestação do amor entre as pessoas. Se não houver amor, o Espírito Santo foi longe, meus amados. Né? Porque Deus é amor. O Espírito Santo está lá nesse negócio, não. É muito simples entender isso. É muito simples, porque o amor é o elo perfeito. Paulo diz que tudo, pode haver tudo, mas se não houver o amor, não há nada. Se não houver o amor, é tudo perdido. Paulo vai dizer que pode haver profecia, pode haver falar em línguas, pode haver tudo, curas, pode haver milagres, pode haver tudo, mas se não houver o amor, de nada vale. Portanto, o amor é o bem maior, é o dom maior, né? É o dom principal, é o amor. Ok? Então o Espírito Santo se manifesta através do amor. Salmo 119, verso 63. 8. Motive seus filhos a permanecerem separados do mundo, a testemunhar e a trabalhar para Deus. 2 Coríntios 6,14. Ensine a eles que eles são forasteiros e peregrinos neste mundo. Hebreus 11, 13 a 16. Que seu verdadeiro lar e cidadania estão no céu com Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Então aqui tem 3 coisas que nós temos que motivar nossos filhos. Viver separado do mundo, dar testemunho de que eles sabem disso, trabalhando para o Senhor, né? Eles têm a consciência de que eles não pertencem a este mundo, são cidadãos do céu, que lá é o seu verdadeiro lar e a sua cidadania está no céu com Cristo. Agora, por favor, pelo amor de Deus, isso daqui é no aspecto espiritual. O seu filho vai ter que servir o exército, vai ter que fazer a carteira de identidade como cidadão desse mundo também. Então, eu diria que nós temos dupla cidadania. Somos cidadãos do céu, sim, mas também temos uma pátria aqui na terra, onde nós nascemos e somos cidadãos brasileiros, ok? Instrua o seu filho sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Isso aqui é para nós, quem é pentecostal, tá certo? A importância do batismo no Espírito Santo.
Ensine os filhos que Deus os ama e que tem um propósito específico para as suas vidas. Lucas 1, 13 a 17 e Romanos 8, 28 a 30. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito específico, ou seja, um propósito especial, que só é para você, que só é para mim. Para cada um de nós ele tem um propósito. Então nós temos que entender isso e procurar viver dentro desse propósito. Instrua seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras e no culto doméstico. Deuteronômio 4, 9, 1 Timóteo 4, 6. O culto doméstico, irmãos, está fora de moda. Não é? Mas nada que não possa ser retomado. Mas precisamos instruir nossos filhos todos os dias nas letras das Sagradas Escrituras. 12. Encorajem seus filhos a terem uma vida de oração, mediante o seu exemplo e conselhos também. Atos 6,14, Romanos 12, 12 e Efésios 6, 18. Então, o encorajamento vem através de conselhos, né? E também pelo exemplo, amado. Pelo exemplo. Se seu filho vê você todo dia se recolhendo no seu quarto para orar, ele, desde pequenininho ele vê isso acontecendo, pronto, não precisa nem você falar nada. Nós temos aqui o exemplo do Fernandinho. Todo dia o Fernando ora. Tem 4 anos. Completou agora 4 anos. Completou agora, semana passada. Todo dia ele ora. E a Liana disse que tem dia que ele faz uma oração linda que ela tem vontade de gravar. Por que ele faz isso, irmão? Porque ele vê o avô dele orando, a avó dele orando, ele vê a mãe dele orando. Ninguém manda ele orar. Ele ora, mamãe, vamos orar. Todo dia na hora do almoço, se eu não orar, ele cobra. Enquanto eu não oro, ele cobra. Se eu não orar não, porque toda a vida eu oro, mas se eu demorar, ele cobra. Vô, não vai orar não? Aí aquele já põe as mãos e posta as mãos e fecha os olhos e quando eu termino ele diz, amém. Pronto. Então é isso, amado. É fácil, é simples. Previnam seus filhos sobre suportar perseguições por amor à justiça. Mateus 5, 10 e 12. Para saberem que todos os que querem viver em Cristo serão perseguidos. Isso é uma coisa que a gente não pode esconder de ninguém. Nem dos novos convertidos, nem de ninguém. Porque estão escondendo essas coisas. Estão dizendo para as pessoas, venham para Jesus que você não vai sofrer nunca mais. É mentira. Se ele, Jesus, sofreu, como é que a gente não vai sofrer? Então tem que ensinar e prevenir. Porque quando vier o sofrimento, o jovem, a criança já está sabendo que faz parte da coisa. Né? E 14º ponto, estamos terminando. Apresentem seus filhos diante de Deus em intercessão constante e fervorosa. Então, aqui é uma responsabilidade todo dia. Nós temos que estar intercedendo pelos nossos filhos. Né? Conforme o modelo de João, capítulo 17. Em Efésios, capítulo 6, 18, também fala disso. E por fim, tenham amor e desvelo pelos filhos. Que eles estejam dispostos a consumir suas vidas como sacrifício ao Senhor, para que se aprofundem na fé e se cumpra nas suas vidas a vontade do Senhor. E não esqueça de uma coisa. O erro dos pais pode destruir a família. Aí você vê o exemplo de Gideão, lá em Juízes capítulo 8, versículo 31. Aqui, rapidinho. Juízes. Juízes capítulo 8. Versículo 31, né? Diz aqui, ó.
Jerubbaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Esse negócio aqui foi a pior viagem dele, foi esse filho que ele teve com uma concubina. Aí não vai dar tempo a gente discorrer sobre isso aqui não, mas vai dar uma pregação, né? Isso daqui vai dar uma pregação. Provavelmente talvez eu discorra sobre esse assunto aqui de Gideão ainda, dentro dessa programação, né? Dessa proposta de família. Então aqui estão esses 15 conselhos, irmãos, que são valiosíssimos para nós. Que é os pedidos de orações. 3 minutos para ele derrubar a gente. O Senhor possa abençoar grandemente. Daqui a 3 minutos vai cair. Eu quero avisar para os irmãos que se não der tempo a gente orar, que eu fico orando. Você não vai ouvir a minha oração não, mas aqui estamos pedindo de oração que eu quero compartilhar para outras pessoas também orarem. A irmã Iracema levou uma queda. Ô Jesus, já está com 4 dias. 14. 14 dias? E ela levou essa queda. Se recuperando. Agradecer pela saúde do Alcides. Oh, Jesus, obrigado. A irmã Ednir, esposa do irmão Rubens. Irmão dela, Rubens. Ah, o irmão dela. A esposa do Rubens, né? Isso. O nome dela O tá nome lá. dela é Silvana, né? Isso. Silvana, É. Está no respirador. Oh, meu Deus. Misericórdia. Silvana. É a esposa do Rubens, irmão da Ednir. Vamos orar por esses 3 questões aqui, amados. Senhor, meu Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, meu Deus, por mais esse estudo, por mais uma oportunidade de Te cultuar e Te adorar, Senhor. Que Tu possa visitar cada irmão e cada irmã, cada pessoa que esteve presente nesse vídeo. Nossa vida, Senhor. Quero apresentar a Ti a vida da irmã Iracema, meu Deus. Ele houve essa queda, nós não sabemos como ela está, ela não detalhou, mas não importa, Senhor. O que fato é que eu oro e peço que o Senhor visite e restaure o que precisa ser restaurado na vida dela, meu Pai. Assim como também o Marcos Aurélio, que operou-se, meu Deus, da queda que levou e está em plena recuperação. Muito obrigado pela saúde dele, pela recuperação do Marcos Aurélio. E obrigado também pela recuperação do Alcides, meu Deus. Muito obrigado. O Senhor é bom e é fiel. Visita, Pai, a irmã Iracema e restaura e cura ela das consequências dessa queda, Senhor. Quanto ao irmão, a esposa do Rubens, irmão da Ednir, Senhor, a Silvana, Pai, eu peço que Tu visite ela nesse momento. Aonde ela estiver, Senhor, no hospital onde ela estiver. Ela e todos os que estão com ela, Senhor, passando por essa dificuldade. Senhor, que Tu possas ministrar restauração e cura, Pai. Dá ordem, meu Deus, para que esse vírus possa se afastar dela completamente e que ela possa, Senhor, voltar a respirar normalmente e que seja restaurada para a glória do Teu santo nome. Eu oro, meu Deus, e repreendo toda a ação desse vírus no Brasil, no mundo inteiro, na cidade de Fortaleza. Oro para que os governantes, meu Senhor, se Sabemos que existem os medicamentos, é só uma questão de tomar o posicionamento certo, é só uma questão, Senhor, de vontade política, de decisão política, de liberar esses medicamentos, meu Senhor, que nem nas farmácias se encontra porque foram retirados, que Tu tenha misericórdia dessas vidas, Tu tenha misericórdia, meu Senhor, desses homens que estão fazendo tanto